Boa noite! Cá estamos hoje para um assunto muito bom, assunto novo no direito de família brasileiro. Bom, vamos começar. Hoje eu trago aqui a convidada muito querida, que já esteve em outras oportunidades aqui comigo, que é a doutora Maria Cristina, que atende a especialista em direito de família. Hoje a gente vai falar sobre indenização para casos de abandono efetivo parental. Um assunto que tem acontecido muito aí nas mídias para quem acompanha um pouco de direito de família, né? Eu como vítima desses casos, vamos dizer assim, parte interessada, tenho lido bastante, tenho me interessado bastante cada vez mais por assuntos como esse. Então, Maria, vou te convidar aqui para você entrar, para você falar, para você dar uma aula pra gente. Oi! Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Agradeço desde já pela oportunidade, Maria, de você estar aqui com a gente e a gente poder Eu falar também sobre agradeço a oportunidade a de gente dar falar, voz aí a gente a um falar tema de... tão. E eu gostaria que de cara assim você falasse, começasse introduzindo o que se caracteriza o abandono afetivo parental, porque eu acho que é uma linha muito tênue, como que a gente faz para provar isso na justiça. Eu queria que você englobasse um pouco assim dessa introdução, né? E aí a partir Uhum. dela você desenvolve com toda a sua parte Sim, claro. de direito. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, então vamos lá. Primeiro é importante, né, conceituar o que é o abandono afetivo. Na verdade, conceituar na esfera jurídica, né, porque o abandono afetivo ele ocorre de diversas formas e não só entre filhos, pais e mães, e também então, o que a gente vai fazer hoje é tratar do abandono afetivo parental, ou seja, do que diz respeito ao pai ou à mãe, ou a daquele que tenha o dever, né, de cuidar, de exercer a guarda do filho e que fica aí com o descumprimento. O abandono afetivo, né, ele ocorre desde sempre, sempre ocorreu, mas diferente do dever de prestar assistência financeira, né, que é um dever também parental, né, os pais têm essa obrigação com os filhos de prover o sustento financeiro do filho, obviamente, porque são menores e incapazes, na medida que esses pais não estão adimplentes com esse dever, pode recorrer ao judiciário e é uma coisa que se faz, que se tem um êxito muito rapidamente, né, através da ação de alimentos. Porém, o abandono afetivo, por ser uma questão subjetiva, né, ela ficou aí durante toda uma vida. Esses pais que abandonam afetivamente o filho, eles sempre ficaram impunes, porque o judiciário ele pode obrigar um pai a cumprir com seu dever financeiro, mas ele, por outro lado, não pode obrigar um pai a amar ou estar presente na vida de um filho, né? Então, o que é que acontece? A indenização, ela veio, não é uma prestação mensal, como acontece, né, com a questão aí alimentar, mas ela vem como uma forma realmente de indenizar, de amenizar um pouco as consequências, os danos causados decorrentes dessa situação de abandono. Então, contextualizando aqui, o abandono afetivo, ele ocorre quando um dos genitores, eles deixam de exercer aquele papel do cuidado, né, no dia a dia do filho, né, e uma coisa que é importante dizer que esses pais que pagam pensão em dia, mas eles não participam do dia a dia na vida do filho, eles não estão isentos, né, de serem acionados aí futuramente para um eventual indenização por abandono afetivo. Porque o abandono afetivo, da mesma forma também que um pai que não paga pensão, né, são duas esferas completamente diferentes. O pai que paga pensão, mas que não paga pensão, mas que contribui afetivamente na vida do filho, então esse pai ele não está sujeito a ser
condenado, né, a indenizar o filho, mas sim, aí seria uma outra esfera, a mãe procuraria, através do judiciário, uma ação de alimentos que aí o pai iria cumprir com sua obrigação financeira. Então é bom aí a gente separar essas duas esferas. Existe também aqueles que, além de não pagarem pensão, também não estão aí ativos nem presentes na vida do filho. Então, o abandono afetivo ocorre, né, ele se inicia, né, a partir do momento que os pais começam a se furtar dessa obrigação de participar afetivamente, né, do convívio, né, do participação na vida escolar, na vida afetiva, na vida emocional do filho, né, eles não dão assistência em nenhum sentido afetivo para o filho e a partir daí começa a causar danos para esses filhos que a gente costuma dizer que são órfãos de pais vivos, né? Que sentem sempre a falta, né, da presença e do carinho e do amor e da atenção e do cuidado, principalmente, dessas pessoas que deveriam exercer o papel ali na vida do filho e não exercem. Uma questão que a gente não tem muito bem definida ainda, porque justamente, primeiro por ser pelos tribunais estão começando agora a reconhecer esse direito à indenização, não existe ainda uma lei específica, né, então que reúna os requisitos necessários para a imposição dessa ação. O que é que tem acontecido, na verdade, os tribunais, na verdade, eles estão trabalhando nessas causas por analogia, né, utilizando a indenização civil, né, e entendendo que o abandono afetivo ele é um ato ilícito, né, previsto no Código Civil, né, e através desse entendimento é que vem gerando essa obrigação de indenizar. Mas, assim, nós, os juristas, né, temos a esperança ainda que venha a vir uma lei específica para regulamentar e para que as coisas fiquem mais preto no branco, mais alinhadas. Quando o pai, né, ou a mãe, né, que não é quem está com a criança, mora em outro país, né, tipo, o convívio dessa criança com o pai já é, tipo, praticamente zero via internet, se é que existe, né? Como funciona isso? Tipo assim, pode ser caracterizado dessa maneira, já que não há convívio? Então, eu ia chegar lá, né? A questão da prova e como é que se caracteriza. Porque, como eu digo, é uma coisa assim, não existe as especificações muito delineadas ainda, porque, como eu disse, é uma situação que é feita, que é analisada por analogia, né? Não existe ainda uma legislação específica. No que estamos vendo aí, nos casos práticos, né, através das jurisprudências, ou seja, dos casos que já foram julgados e que foi concedido o direito à indenização, é que como é que se configura na prática, como é que a gente consegue configurar esse abandono, de que forma a gente consegue judicializar isso. O abandono afetivo para esse tipo de ação, o que é fundamental é que seja comprovado os danos causados na vida e no desenvolvimento dessa criança, né? Não exatamente criança, porque isso também, depois eu também vou tratar sobre isso, mas pode ser também na vida adulta. Para que seja judicializada, né, essa questão, é fundamental que haja uma comprovação, né, que esse abandono ele causou danos na vida e no desenvolvimento dessa criança. E como é que a gente prova isso, né? Porque as provas são muito subjetivas e também isso vai definir a partir de que idade e com quanto tempo é configurado um abandono. Por quê? Porque para que a gente anexe uma prova desses danos que foram causados pela ação de omissão dos pais, é necessário provas contundentes, ou seja, o que é que pode ser, que eu entendo que pode ser anexado como uma prova? Pode ser um laudo de uma psicóloga, pode ser a criança quando começa a apresentar dificuldade no aprendizado, pode ser comportamentos agressivos, comportamentos de se isolar, comportamentos depressivos também, que é muito comum a depressão na infância e na adolescência. Enfim, então é necessário que haja,
né, a demonstração de que esse dano veio realmente causar, de que esse abandono veio realmente causar dano na vida desses filhos. Pode ser laudo de psicólogo. E dentro já da própria a ação, quando já está em andamento, também se pode solicitar um estudo psicossocial dentro do próprio processo. Então, isso vai ser feito através de uma equipe multidisciplinar indicada pelo judiciário, que vai analisar ali a vida e o contexto familiar daquele filho que está ali alegando o abandono. No caso dessa seguidora que pergunta se o pai que mora em outro país e corta o contato com o filho, então tem que ver aí o lapso temporal, né, de que ele passa sem fazer contato com o filho e como é que isso repercute na vida daquele filho. Porque existe aí uma linha muito tênue, né? Porque, vamos supor, um pai que tem... acontece muito, inclusive, infelizmente, os tribunais não têm reconhecido nesses casos, quando são aqueles pais que somem e aparecem, né? Então, quando a criança ainda é menor, quando o filho ainda é menor, em casos como esses, eles tendem a meio que idolatrar o pai justamente por essa ausência, né? Então, quando o pai aparece, faz aquela festa e não sei o quê. Então, nesses casos, é muito difícil de se caracterizar, porque a criança tem essa carência. Então, quando se vai ali analisar, eles nunca fazem menção ao pai, apesar de que muitas vezes né, cria-se ali meio que uma idolatria paterna ou materna, né, daquele que seja ausente, e fica um pouco difícil. Mas com o passar do tempo, quando as coisas vão avançando, e como a gente disse, quando a máscara vai caindo, a criança e o filho vai entrando na realidade, vai percebendo a realidade, e aí começa-se realmente a atribuir certos comportamentos àquela falta ali do progenitor, né? Seja a mãe ou seja o pai, que esteve em falta afetivamente e com os cuidados que deveriam ter, né, com os seus filhos. Não existe um entendimento pacífico, né? Cada tribunal, o TJ, por exemplo, o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente julgou procedente, né, um pedido de indenização feito por um filho de 40 anos, foi condenado a pagar 100 mil reais de indenização ao filho, mas assim, você tem que muito pegar os casos isoladamente para ver as nuances de cada um. Nesse caso, apesar do filho já ter 40 anos, ficou comprovado que foi um filho que esse pai teve fora do casamento, então ele passou a vida ali meio que menosprezando o filho sempre buscando a atenção daquele pai, inclusive o reconhecimento, porque o pai se negava a reconhecer biologicamente aquele filho. Então, existia uma ação de investigação de paternidade que durou 17 anos na justiça. Somente depois que o filho foi reconhecido legalmente, né, ele já tinha aí perto dos 40 anos, com essa ação tendo transitado em julgado, né, tendo chegado ao fim, o juiz entendeu que os danos foram muito graves na vida daquele filho e aí arbitrou uma indenização no valor de 100 mil reais. Por outro lado, fala-se muito da prescrição, porque ela como se utiliza o Código Civil, né, como a indenização civil, existe um prazo prescricional de 3 anos. O que é um prazo prescricional? É até quando pode-se solicitar, vamos dizer assim, até quando se pode ajuizar essa ação. O prazo prescricional trienal, né, de 3 anos, ele começaria a correr a partir da maioridade, ou seja, a partir dos 18 anos. Então, para alguns tribunais que têm utilizado esse prazo prescricional, então seria um limite aí de 21 anos, que seria 18 anos, né, da maioridade, acrescentado o prazo de 3 anos, que é o prazo prescricional. Existem algumas exceções, né, no caso, como eu disse, daquelas pessoas que só são reconhecidas pelo pai depois da maioridade, então o prazo começaria a correr após a sentença que decretou, que reconheceu ali a paternidade. Você falou que até 21 anos, que são 3 anos depois da maioridade. Da maioridade. Sim. Aí o que significa isso? Que depois do 21 anos você não pode mais julgar? É isso? Eu não entendi isso. Então, como eu disse, alguns tribunais têm utilizado o Código Civil, né, como
como um parâmetro, né? Assim, falando em termos mais... Aham. Tem utilizado o Código Civil como parâmetro para judicializar esse tipo de situação. Então, dentro do Código Civil, outras situações que geram indenização civil, ela tem um prazo prescricional de 3 anos. Agora, nos casos de abandono afetivo, se utilizado o Código Civil, tem muito se falado nisso. A partir de quando é que começa a contar esses 3 anos? E aí fica entendido por esses tribunais que têm adotado o Código Civil que esses 3 anos eles começam a contar a partir da maioridade. Por quê? Porque a partir da maioridade é que cessaria a obrigação de cuidar dos Entendi. pais. Entendi. A partir Entendi. de quando cessa, né, a obrigação afetiva em relação aos filhos, a partir daí se começaria a contar o prazo prescricional. Porém, há uma linha doutrinária que também tem se aplicado em alguns outros tribunais, que entende que não existe prescrição. E eles comparam, inclusive, a ação de indenização por tortura na época do regime militar, porque eles entendem que o dano causado pela tortura, o dano causado por, né, faz essa equiparação, ele é um dano continuado, ele não cessa, ele não sai da memória daquele ofendido. Então, isso vai depender muito do aplicador, do jurista que vai analisar o caso. Como eu disse, felizmente ainda não existe uma legislação específica, mas a nossa esperança é que estamos caminhando para aí. A maioria das perguntas, muitas pessoas perguntam isso, até quando é que é possível se dar entrada, né, nesse tipo de ação? E aí, né, geralmente eu pergunto qual é o estado daquela pessoa, né, querendo, com a intenção de ajuizar a ação, vão lá na jurisprudência dos tribunais daquele estado para ver o entendimento e aí Dá início. a gente faz de acordo com o entendimento de cada tribunal. Tá ótimo. Maria, bom, mais uma vez eu quero agradecer por você ter um tempo aí na sua agenda com tanta coisa para fazer Eu diante que da agradeço nossa também a justiça. oportunidade Para mim é um prazer ter mais um pouco de conhecimento aqui e ser de um apresentar portal. tão importante. Acho que é um Exatamente. tema muito, muito presente aí na vida das mães solo, né? Que Aham. carregam todas as obrigações, não só financeiras, mas principalmente essa parte aí do cuidar, que é o que mais, claro, né? A parte financeira, nenhuma criança vive sem se alimentar, sem se vestir, mas é o que realmente vai ficar para a vida da criança, é a forma que ela é cuidada e a forma que ela é tratada, né? A atenção e, enfim, como se conduz, né, a criação desse filho. Uhum. Então, assim, é muito satisfatório, né, para nós que somos advogados e que militam nessa área, ver aí os tribunais reconhecendo essa, essa demanda e Aham. principalmente como uma forma de evitar, né, já que não se pode cobrar judicialmente que um pai ame um filho, né, mas é uma forma de evitar, né, acho que quanto mais casos vierem assim, a serem expostos, Aham. né, fica em alerta, né, e de repente começa a Entendi. criar uma conscientização. Bom, tem umas perguntas aqui. Gente, quem tiver mais pergunta pode mandar direto para Maria, porque aí pra gente não fugir muito do tema. E é isso, Maria. Muito obrigada. Tá Aproveito. bem, boa noite, Um Ana, beijo, então, querida. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.